Bom, talvez nem todos saibam, né, mas nós estamos numa série com o livro Ame a Sua Igreja. E hoje nós estamos no capítulo Cuidar, é o título do capítulo. Manifestando o fruto do Espírito. Eu vou fazer rapidamente aqui a leitura do capítulo 6 de Gálatas, do versículo 1 até o 10, para a gente... Talvez eu fale um pouquinho rápido, gente, porque o tempo é pouco, né? E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode interromper também. A ideia é nós aprendermos juntos. Vamos orar antes de nós começarmos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, pelas suas muitas misericórdias derramadas sobre a vida das nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre cada um de nós. Individualmente nós te louvamos. Pedimos que esse momento seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos também que o Senhor trate os nossos corações, que as lições da Tua Palavra, Senhor, nos encoraje a sermos melhores, Senhor, como cristãos, a nos parecermos mais com o Senhor Jesus e darmos melhor testemunho, Senhor, tanto dentro, mas principalmente fora da nossa congregação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá então, Gálatas capítulo 6, verso 1 a 10. Diz assim, eu estou na versão NVI aqui. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuidem-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmos, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, o autor do livro, Ame a Sua Igreja, é Tony Merida, e nesse capítulo ele destaca que uma igreja saudável ela é caracterizada principalmente pelo cuidado mútuo entre os membros, né? Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos isso, né, facilmente. E esse cuidado não é responsabilidade exclusiva dos pastores e os líderes. Isso é um erro que a maioria das pessoas cometem, né? Elas acham que todo o trabalho é somente dos líderes, dos presbíteros, dos diáconos, mas o trabalho de cuidado mútuo, né? Tem gente que fala de pastorado e pastoreio, né? É uma coisa de todos. Todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Então é uma responsabilidade de toda a igreja, que deve refletir então o amor de Cristo por meio dos relacionamentos que devem ser marcados por esses 4 pontos que são retratados dentro desse capítulo do livro de Gálatas: restauração, serviço, generosidade e perseverança. O Tony, ele abre o livro, assim, já no começo ali, com uma pergunta, que é para abrir um tipo de meditação mesmo, para a gente refletir. Ele diz assim, entre aspas, né? Se alguém espiasse a sua igreja hoje, ele notaria essa mesma característica, né, de nós amarmos uns aos outros? Ou diria algo do tipo, olha, vejam só como eles criticam uns aos outros, vejam só como fofocam, vejam só como eles são educados quando eles estão juntos presencialmente, mas não cuidam uns dos outros de verdade. Então ele já começa abrindo esse tipo de pensamento, né? Se alguém vai na nossa comunidade e começa a reparar nas pessoas, talvez chegou alguém que já teve problemas, né, com outras pessoas, com outras comunidades, e ele está interessado em chegar em um lugar onde ele vai ser cuidado. Talvez ele esteja machucado, precisando de acolhimento, de cuidados. E aí o que ele está preocupado? Eu vou ser bem recebido nessa comunidade? Eles vão cuidar da minha família, dos meus filhos, né? Eu sei que o ensino é muito importante, né? Eu me preocupo em que meus filhos sejam bem instruídos, né? Minha família tenha boa instrução. Mas ser bem cuidados é uma coisa tão importante, né? Tanto quanto.
E aí ele conclui dizendo: hoje em dia, infelizmente, abundam as brigas e as birras entre irmãos, mas pouco companheirismo bíblico e pouco, entre aspas, uns aos outros. Aí o texto principal, né, o que nós lemos, e ele usa então, eu não listei aqui, a gente não vai ler eles todos, mas ele coloca ali na página 78, se eu não me engano, 79, 16 versículos, né, um embaixinho do outro, onde diz as expressões uns aos outros, em todo o Novo Testamento. E ali também estão os imperativos: amai-vos, né, uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra, admoestando-vos, não vos queixeis um dos outros, né? E por aí vai. São 16 versículos onde ele vai tentar mostrar para a gente sobre esse chamado genuíno da congregação toda, de toda a igreja, todo cristão, e inclusive colocando num grau elevado esse comprometimento que nós precisamos ter com os nossos irmãos, com o próximo, né? Então, o cuidado mútuo é uma das principais marcas de uma comunidade que agrada a Deus. E aqui no capítulo de 6 de Gálatas, nós temos recomendações de como nós devemos cuidar uns dos outros. Então, e vejam como é intencional que nós estamos agora no capítulo 6, bem no comecinho. Vocês lembram o que está no capítulo 5? Da metade do capítulo ali para frente? Vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, ele é totalmente intencional quando ele fala sobre a necessidade de nós andarmos em Espírito. Inclusive, ele vai falar depois, né, ou antes de listar ali os frutos. Então, se vocês ficarem se agredindo uns aos outros, se mordendo, né, ele vai até usar essa expressão, será que vocês não vão, um acabar com a vida do outro, né? E aí é exatamente essa intenção daquele capítulo, porque ele está interessado em alertar, despertar a igreja para o cuidado de uns dos outros, porque provavelmente isso é o que estava acontecendo na região da Galácia, né? Desrespeito, falta de amor, falta de compreensão, pessoas sofrendo sem que ninguém se compadecesse uns dos outros. Então nós vamos lá para o versículo 1. E aí o título que ele coloca aqui é Restaurando com Mansidão, para o versículo 1. Olha, esse capítulo, ele é uma exposição desse trecho, do capítulo 1, do verso 1 até o 10. Então o verso 1 vai dizer assim: irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuidem-se, porém, que cada um de não ser tentado. Aí ele vai colocar aqui, né, surpreendido. Ser surpreendido traz a ideia de que não foi algo premeditado, né? Essa pessoa caiu em um pecado, mas não foi algo assim premeditado. Também talvez esteja dizendo, ou querendo dizer, que essa pessoa não esteja sobre um estado de obstinação, porque quando uma pessoa está obstinada, é difícil de falar com ela, né? É difícil, a pessoa não aceita, mas aqui ele está dizendo sobre a necessidade de nós restaurarmos essa pessoa. Então, para a gente restaurar alguém, ela tem que estar acessível, né? Pelo menos nós precisamos conseguir ter acesso a ela. E aí o verso 1 também vai chamar de irmãos, né? Se alguém é pego, né, em uma transgressão, se é irmão, ele é um familiar. E nós fazemos o que com alguém de uma família que está em um estado de dificuldade? A gente ignora? A gente deixa? O Tim Keller, né, ele vai citar Tim Keller, onde ele traz uma analogia de um osso deslocado e que precisa ser colocado de volta no lugar. Então ele vai colocar esse irmão, né, que caiu em uma transgressão, como alguém que tem um osso deslocado. Eu nunca tive eu já quebrei ossos, né, mas assim, deslocar, eu já vi uma pessoa com o ombro deslocado e a pessoa colocando de volta no lugar. Ele deu uns gritos assim bem... deve ser bem desconfortável. Então ele faz essa analogia, né? Assim, alguém, é um corpo que está com um osso deslocado. Então assim, aquele osso, ele vai causar dor no corpo todo.
Né? Não adianta a gente falar assim, olha, meu braço está até bem, mas o outro está doendo, então está tudo bem. A gente não consegue dividir a dor. Né? A dor é o corpo está doendo. Então, quando uma pessoa cai em um estado de pecado, não adianta a gente achar que essa pessoa ela está sozinha nisso. Isso abala toda a comunidade, de alguma forma atinge toda a comunidade. E esse osso precisa ser colocado de volta. Né? E o objetivo, então, da restauração, ela é sempre positiva e construtiva, e não negativa, destrutiva, da gente humilhar a pessoa, né? Da gente terminar de, assim, destruir a fé dela, trazer ela de volta. Vocês se lembram de Mateus 18, do verso 15 ao 17? Que Jesus ele vai dar algumas diretrizes, né? Se alguém pecar contra você, vai lá, chama em particular, né? Quer dizer, não precisa expor para todo mundo, chama em particular, conversa com ele, né? E leva ele ao arrependimento. Se ele se arrepender, você ganha o seu irmão. Se ele não se arrepender, o que ele fala? Chamem 2 ou 3 testemunhas, e toda a palavra, né? E aí, se ele não se arrepender, então, aí você leva aos presbíteros, né? Chama a igreja, então essa pessoa vai ser julgada, e se ela não se arrepender ainda, ela vai ser excluída da comunhão da igreja. Porque se entende que uma pessoa que não tem capacidade de arrependimento, ela não é genuinamente cristã, convertida, né? Não teve seu coração restaurado, apesar também de que até a exclusão é um ato de amor. Nós temos o exemplo, né, no livro de Coríntios, onde uma pessoa foi excluída e depois ela se arrepende, né? No capítulo 1 ela é excluída, no segundo capítulo ela é restaurada. Mas aqui, o Tony, pelo menos o nosso texto aqui, não quer nos dar diretrizes de como é o processo da restauração, mas ele vai tratar da pessoa que está tratando da restauração. Né? Se em Mateus 18 nós temos esse cuidado de como que deve ser feito os trâmites, agora nós estamos falando da pessoa que está ali chamando o irmão ao arrependimento, né? Que está trazendo essa pessoa de volta. O Tony ele vai dar uma definição de disciplina eclesiástica como a regulação da conduta de seus membros e líderes, alcançado através do aconselhamento, da correção e, se necessário, da exclusão da membresia. Né? Nessa passagem de Gálatas 6, Paulo, então ele nos dá esses passos da restauração, não como Mateus 18, né? mas falando sobre a pessoa que é o restaurador, aquele que intencionalmente vai cuidar do irmão que está passando por problemas. E aqui no verso 1 ele vai dizer assim, vocês que são espirituais, né? Espirituais, devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Então, olha que interessante, né? Ele diz assim, olha, vocês que são espirituais. Lembra que no capítulo 5 ele fala sobre andar em espírito? Ele está considerando, olha, vocês que andam em espírito, vocês que crucificaram os desejos da carne, né? Vocês que glorificam a Deus com as vossas ações, vocês que amam o seu próximo, é isso que ele está dizendo, vocês são espirituais, né? Então vocês precisam tratar com amor esta pessoa. Então vai ligar a espiritualidade também a ideia de retirar a viga dos próprios olhos para então retirar o cisco do olho do irmão. E ele vai citar esse versículo lá de Mateus, porque ele vai dizer assim que muitas pessoas usam essa passagem para dizer assim, aí tá vendo, você não pode julgar. Você não pode assim, fazer recomendações para a pessoa, porque você também é errado, você também é pecador, você também comete, isso é verdade. Mas o versículo ele vai trazer essa interpretação de que depois de nós arrancarmos a viga, então sim, nós temos não só a necessidade, mas a obrigação de reparar no cisco do olho do irmão. Eu sei que Jesus está falando de coisas pequenas, né, quando comparado, mas assim, a ideia de Jesus é assim, olha, veja quão grande você é pecador, né, para você não culpar, não subjugar e não massacrar o seu irmão por causa de coisas pequenas. Mas ele também não está dizendo que você não deva cuidar. O cuidado é uma recomendação, né? Sujeitai-vos uns aos outros, né? Admoestai-vos uns aos outros. Então, se admoestar é isso. Depois que você arrancou a trave dos seus olhos, então
você vai lá ajudar o seu irmão que está com um cisco, mas não quer dizer que é um pecado pequeno, quer dizer que você é tão pecador quanto o seu irmão. Então, aquele que restaura, o cuidador, ele deve ser alguém espiritual. Em segundo lugar, o restaurador deve ser cauteloso. Ainda no verso 1, na segunda parte, diz: cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Então, como nós estamos dizendo, nós não somos imunes à queda, né? Todos nós estamos sujeitos a problemas com vícios, a relacionamentos não saudáveis, até por algum motivo deixar de congregar. Né? Deus nos guarde, né, de todas essas coisas, mas qualquer pessoa está sujeita a algum tipo de problema. E nós podemos ser tentados também, quando essas pessoas caem nesses pecados ou em outros, de nós nos orgulharmos, quando nós olhamos para essa pessoa e nos comparando, né? Porque aquela pessoa caiu num pecado que talvez eu jamais cairia. Para mim é uma coisa assim, sei lá, um vício, né? Para mim, eu olho assim e falo assim, eu não fumo, não bebo, raramente, muito dificilmente eu vou cair tirando café, né? Quem nunca pecou, né, que joga a primeira pedra. Então assim, o que acontece? Quando eu olho o meu irmão que cometeu um pecado que para mim é um absurdo, mas que para ele é uma fraqueza que ele tem, então eu me orgulho porque eu falo assim, olha que besteira que essa pessoa está fazendo, jamais eu faria isso. Exatamente, e você começa a se comparar, e isso é orgulho, e o texto está tratando disso daqui. Então, um cristianismo cheio do Espírito Santo consiste em uma busca constante pelos irmãos que caíram, a fim de gentilmente trazê-los de volta, né, restaurá-los. Eu sou o guardião do meu irmão, e eu preciso que o meu irmão seja o meu guardião também, que ele olhe para mim, que ele me chame, que ele me exorte em amor, que ele me ensine, né? Aí uma perguntinha, quem que é responsável, quem que é o restaurador da igreja? Quem que é responsável por restaurar pessoas que caíram? São os líderes? Todos nós. Vamos seguir então, versos 2 ao 5. Carregando humildemente o fardo. Aí vai dizer assim o texto, né? Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram ou cumprirão a lei de Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo, né, ele está associando o amor ao próximo, né, cumprir a lei magna que o Senhor nos deu, né, a nós carregarmos os fardos uns dos outros. E assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com alguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Então agora Paulo vai olhar para os irmãos que estão sendo oprimidos por um fardo, algo pesado, difícil de superar, né, difícil de passar sozinho. Essa semana até o Gabriel estava comentando, né, alguém comentou que a Cristina mandou uma mensagem no grupo. Se você ler aquela mensagem, você vai ver que é uma situação difícil, que a gente precisa mesmo pedir ajuda. Né? O filho se acidentou de moto, a irmã fraturou o fêmur, aí ela foi viajar para visitar a irmã, foi isso? Foi, né? Então, assim, é uma coisa pesada, é difícil mesmo. E nós precisamos, às vezes, ter humildade de reconhecer que nós não estamos sendo capazes de lidar com uma dificuldade e pedir ajuda. Então, o texto bíblico diz que isso é cumprir a lei de Cristo, né? Nós carregarmos os fardos, né, dos outros. E um obstáculo desse ministério, então, é o orgulho. Aí no verso 3 vai dizer assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então nós podemos achar que nós somos nobres demais para esse serviço, né? Falar, eu não tenho tempo para mim ficar cuidando disso daí, uma besteira dessa, né? Eu tenho coisa mais importante para mim fazer. Isso é orgulho. Podemos ficar nos comparando uns com os outros, igual, né, nós acabamos de comentar, e isso pode fazer com que aquela ideia se manifeste, né, que caiu nessa situação porque quis. Então, assim, que se vire com os seus problemas, eu jamais faria isso. Então, o que Paulo vai dizer? Que nós devemos vasculhar a nossa própria consciência e os nossos atos, o nosso estilo de vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos,
E espera-se que então não haja mais espaço para esse tipo de arrogância, né? É interessante também que no verso 5, pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Então o autor considera que Paulo está fazendo aqui uma separação, né? Uma diferenciação de fardos e de pesos, ou de carga, né? Onde uma coisa é muito difícil, a gente precisa de ajuda, e a outra não. A outra a gente precisa, né, seguir o fluxo da vida, né? Cada um cuida das suas cargas, né, dos seus problemas menores. Então nós devemos sim levar os fardos uns dos outros, o verso 2, mas ao mesmo tempo nós devemos cada um levar a sua própria carga. E nós não podemos tratar tudo como sendo a mesma coisa. E nós compartilhamos com a igreja aquilo que é pesado demais. Então, dentro dessa ideia nós temos também os extremos, né? Nós temos pessoas que tratam tudo como se fosse o fim do mundo, né? Tudo é um problema tão difícil, né? E eu preciso distribuir para a igreja cada pequeno probleminha que eu tenho, cada dificuldade que eu tenho. E outros tratam tudo como se fossem coisas irrelevantes, quando na verdade não são. E se negam então a buscar a ajuda. E a responsabilidade de chegar na hora, por exemplo, no trabalho, assim, eu sei do meu trabalho, sei a hora que eu tenho que chegar, é minha responsabilidade, né? Os meus recursos financeiros é minha responsabilidade. A não ser que a minha contabilidade, ali, os meus recursos estejam tão mal administrados que eu preciso, inclusive, eu acho que tem um curso, né, de finanças, não tem? Tem, né? Então, não está começando a se organizar, para começar a apoiar quem precisa, acompanhar quem precisa. Legal. Então, é exatamente a situação. Enquanto eu cuido dos meus recursos, ok, não é uma coisa tão complicada de fazer. Mas tem pessoas que têm dificuldade e acabam se enfiando em dívida, né? Em situações assim complicadas, complexas. Ou um estado de luto ou uma doença grave é um fardo pesado, não tem como a gente achar que isso é ok, tudo bem, né? Acabou de falecer, sei lá, o pai, o filho de alguém, poxa, a gente tem que se sensibilizar e não tem nem que esperar essa pessoa nos procurar. A gente tem que entender que essa pessoa está passando por um momento dificílimo, muito difícil. Uma mãe solteira, por exemplo, com filhos, né? Vamos supor aqui 4 filhos, ela tem direito de esperar que a igreja vá socorrê-la de alguma forma. Né? Não tem como a gente achar que, tudo bem, né? A mãe solteira, ela se enfiou nessa enrascada, sei lá, ou o marido abandonou ela simplesmente. Mas tudo bem, ela vai superar isso. É o que Tiago fala. Falou, se você vê teu irmão padecendo, dificuldade, tal, você vai dizer para ele, tudo bem, né? Deus vai te abençoar, vai em paz. Aí ele vai perguntar, você está amando o seu irmão? Né? Há amor nisso daí? Não, é complicado, né, gente? Então, se você tem um fardo pesado, é importante que os irmãos saibam da sua necessidade, né? Comuniquem aos irmãos. E se você está entregando coisas supérfluas, parem com isso, por favor. Então, a responsabilidade de cuidar não é exclusiva da liderança, mas todos nós temos essa responsabilidade. E o ministério, ele tem sim, os presbíteros, eles têm sim a responsabilidade de preparar os irmãos para que eles estejam habilitados a cuidar de outros irmãos. E isso é uma responsabilidade sim, né, de quem tem o ministério do ensino, né? Como a gente está fazendo aqui, é preciso que irmãos sejam preparados para poder cuidar de outros irmãos. Verso 6, compartilhando generosidade. Verso 6, aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Então agora o foco, ele sai dos que estão passando por dificuldade de forma geral, onde há necessidade real, né, de assistência, para o cuidado financeiro, principalmente, daqueles que ensinam. Do que Paulo está falando aqui? De alimentação, de dinheiro, qualquer outro bem apropriado para o bem-estar daquele que está na frente da liderança. O autor do livro vai citar o Keller de novo, e ele diz assim que nós não podemos ser meros consumidores que vão à igreja para acumular benefícios sem dar nada significativo em troca.
né? Ele está dizendo sobre as pessoas que ensinam e as que são ensinadas, né? Então Paulo sabia que o avanço do reino é por meio da proclamação da palavra de Deus, né? O reino avança através da pregação da palavra, do evangelho, e por mestres que são fiéis. E seria muito difícil para aqueles que ensinam, né, se eles tivessem de dar conta, por conta própria, de prover todas as necessidades diárias da sua família, da sua casa, né? Imaginem, quanto mais esse presbítero, vamos dizer assim, quanto mais tempo ele se dedica à sua vida privada, menos tempo ele tem para a igreja, né? Quanto mais tempo ele precisa trabalhar, sei lá, esse mês faltou um dinheiro para uma prestação, então vou ter que trabalhar mais. Então é um irmão a menos que vai ser visitado, é uma pessoa a menos que vai ser, não vai ser socorrida, né? É uma pessoa a menos que vai ser discipulada, é um livro a menos que ele vai ler, é um tempo a menos que ele vai se dedicar em oração. Então assim, a qualidade desse presbítero depende do cuidado da igreja, para ele poder se dedicar e se preparar, para que a igreja seja então abastecida, né, de ensino e de cuidado. Então, quando a igreja cuida desses mestres, é como se a própria igreja estivesse dizendo ou pensando assim: prover os que ensinam é agir para que a palavra seja proclamada fiel e deliberadamente. Quanto mais nós cuidarmos dos nossos líderes, melhor qualidade de ensino nós vamos ter, maior cuidado pessoal nós teremos também. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente ainda está dentro do tempo. Nós vamos agora para os versos 7 e 8, e o título que o livro coloca é Santidade Pessoal. Aí o 7 e 8 vai dizer assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a vida pessoal, ela impacta diretamente a vida relacional, a vida em comunidade. E uma das principais maneiras de nós contribuirmos para a saúde da igreja local, né, para a nossa comunidade, é nós praticarmos piedade cheia do Espírito Santo. Quanto mais, entre aspas assim, né, e quanto mais santo a cada indivíduo, né, quanto mais a pessoa se dedica à sua vida espiritual, quanto mais essa pessoa lê a palavra, quanto mais essa pessoa tem tempo de oração, quanto mais tempo essa pessoa medita a respeito da palavra, né, se encontra com outros irmãos para estudos bíblicos, para conversações santas, mais a comunidade vai ser abençoada. Porque essas coisas que nós estamos falando, essa percepção, esse tato espiritual de cuidado, de não falar mal um do outro, né, não procrastinar nas coisas relacionadas à nossa comunidade, depende da nossa vida espiritual. Se nós não temos uma vida de piedade, tudo isso aqui que nós estamos conversando não vai se estabelecer. Isso não vai acontecer. Em algum momento nós vamos acabar sendo frustrados ou frustrando outras pessoas. Não que isso dependa inteiramente de nós, né? Mas sobre aquilo que é a nossa responsabilidade, a saúde da nossa igreja depende de cada um. É igual quando se fala de um país onde você tem um PIB muito grande. Um país rico é onde cada indivíduo possui riquezas. Um país pobre é porque tem população pobre, né? Se a nossa comunidade ela exala o perfume de Cristo, é porque individualmente cada um de nós temos buscado a presença de Deus. E essa negligência faz com que nós entramos em sofrimento e também os nossos irmãos. Então, quando eu busco mortificar o pecado em minha vida, isso inevitavelmente vai então impactar a vida dos outros. Quando eu sou complacente com o pecado, isso tem um impacto negativo nos que estão à minha volta. E na realidade é impossível que nós pequemos, né? Ou nós não vivendo em piedade,
ou vivendo em pecado, isso aconteça isoladamente, porque por isso que a Bíblia vai falar de uns aos outros, para com os outros, porque enquanto esse mecanismo funciona bem, todos estaremos bem, né? E o bem-estar do meu irmão depende do meu bem-estar espiritual. E o meu bem-estar espiritual também é tocado pela vida espiritual dos outros irmãos. Nós somos um corpo, né? Igual o Keller falou, é um osso deslocado do lugar, ele causa dor. Você pode não estar percebendo, mas você está sendo prejudicado. E você também pode estar prejudicando outras pessoas. Se nós semeamos na carne, nós colheremos na carne. Se você plantar mostarda, não tem como você esperar colher pimenta, não é verdade? E se você planta na carne, não espere colher. Então, santidade... Oi? Eu falo essa parte, lá na igreja. Se você colher soja, nem sempre você colhe soja, mas se você plantar espinhos, você não espera colher soja nunca. Verdade. Como é que é? Se você plantar, escolhe aí uma fruta, um pé de laranja, nem sempre você colhe laranja, porque pode dar uma tempestade, pode dar algo, entendeu? Entendi. Você colhe. Mas se você plantar, por exemplo, espinho, você nunca vai colher laranja. Entendi. Entendi. A garantia de você fazer o mal é que você vai receber o mal mesmo. Fala pro pessoal, quem planta soja, nem sempre colhe soja, acontece o imprevisto, mas quem planta espinho não colhe soja, pode cortar nisso. Então, aí tem gente que planta espinho e aí depois fica assim, por que eu não estou colhendo santidade, vitórias e bênçãos, né? Por que será, né? É isso daí. Então, por quê? Porque de Deus não se zomba, né? Nós vamos pular aqui um comentário do Boefer. E aí nós vamos aqui para a vida, bondade prática. Gálatas 9:10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aí ele vai enfatizar aqui, não nos cansemos de fazer o bem. Por que cansemos? Porque cuidar dá trabalho. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai reconhecer, não nos cansemos. Então por quê? Porque dá trabalho, né? Todo mundo sabe. Então, é um privilégio e uma bênção nós podermos cuidar dos irmãos e sermos cuidados por eles, mas não é uma tarefa tão fácil. Por isso ele diz que nós colheremos bênçãos se nós não desistirmos, né? Se não desfalecermos. Então, o que Paulo está dizendo? Continuem semeando, evitando brigas, levando os fardos uns dos outros, especialmente os da família da fé, é o que o texto vai dizer, né? Para nós darmos prioridade para os irmãos da nossa família da fé. E o autor do livro diz que isto não acontece por acidente. Isso aí não vai acontecer se não for intencional. Nós devemos buscar oportunidades, nós precisamos desenvolver essa sensibilidade, precisamos buscar a santidade, né? Uma vida de piedade. E nós precisamos, então, assim nós vamos desenvolver essa sensibilidade de nós percebermos as necessidades uns dos outros. O amor, ele não é uma ideia abstrata. O amor, ele exige demonstrações reais de bondade e habilidades que são doadas, né, ou dadas pelo Espírito Santo, conforme Gálatas vai fazer uma dissertação muito boa sobre isso. Aí o Tony, ele vai fazer um comentário aqui que eu achei muito legal e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: lembro de ter ouvido a história de um ministro que pastoreava no centro de uma cidade. Uma mulher da congregação disse a ele: pastor, precisamos ver mais sinais e maravilhas. Não vimos sinais e maravilhas o suficiente. E ele respondeu: senhora, logo ali está sentada uma senhora que foi despejada do seu apartamento junto com seus 3 filhos. Eu consideraria um sinal e uma maravilha se você os acolhesse em sua casa por 3 meses. Não há nada de errado em querer ver Deus fazer coisas extraordinárias. Eu também quero, mas não ignore e subestime que o Espírito faz através de nós para demonstrar amor prático aos outros. Todo e qualquer membro de igreja pode e deve
de muitas e várias maneiras, mostrar esses sinais e realizar essas maravilhas hoje. Eu achei muito bom, né? Enquanto essa senhora, não sei se todos compreenderam, né? Essa senhora queria ver maravilhas, sinais, curas, né? E aí ele pega e coloca um caso prático, falou, olha, ali tem uma senhora, foi despejada com 3 filhos. Eu acharia que isso é um grande milagre se a senhora recebesse essa família na sua casa, pelo menos por 3 meses. Não é uma coisa fácil, você perder sua privacidade, mas olha que necessidade. E que isso realmente é um milagre, a gente vê isso acontecer, né? Aí, passos de ação. Finalizando aqui, né? Ele vai dar alguns passinhos assim que ele acha que é o caminho para uma comunidade que ainda assim está muito aquém disso. Primeiro, realize a obra de restauração, carregue os fardos, compartilhe e faça o que é bom. Se você se lembrou de alguém, tome a decisão de agir agora. Reconheça que o ministério de cuidar é de todos, leia bons livros sobre o assunto, e ele vai dar uma sugestão aqui, que é o livro O Instrumento nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. Participe de cursos de aconselhamento, está tendo na comunidade. Procure espaço em sua agenda para trabalhar. Ponto número 3. Lembre-se de que a sua vida pessoal também afetará a sua comunidade. Considere desenvolver hábitos santos. Se há hábitos impuros, trate de acabar com eles. Ponto número 4. Busque semanalmente oportunidades de fazer o bem aos outros. Tente surpreender alguém com um ato de bondade. E imagine se todos nós fizéssemos isso, que impacto isso teria. Ele vai citar no livro sobre um amigo dele, que na agenda dele ele separa um tempo para fazer um ato de bondade para alguém da comunidade. Toda semana ele faz isso. E aí ele diz, né, imagine se todos nós decidíssemos, né, fazer isso, como seria extraordinário, não é verdade? Ponto 5. Ore pela família da fé, para que os visitantes digam, vejam como eles amam uns aos outros. Isso é fantástico, né? Vejam como eles amam uns aos outros. Que nos preocupemos com os doentes, os oprimidos, os fracos e os feridos. E nós oremos também por isso, e oremos também por nós mesmos, para que nós não fiquemos exaustos, para que nós não nos cansemos de fazer o bem. E oremos para que o Senhor nos encha do seu Espírito, para que nós demonstremos então os frutos, né, que são os frutos do amor, para que nós possamos ser abençoados e também a nossa comunidade seja abençoada também.